Vamos começar praticamente um novo curso hoje, né? Falar de curvas. Nosso ponto de partida vão ser as curvas. E aí as curvas... Tem dois tratamentos naturais das curvas. Primeiro é olhar a curva como um conjunto. E outro olhar como uma trajetória. Então, no caso, conjunto significa, quer dizer, eu olho para um conjunto de pontos do plano ou do espaço que satisfaz a certas propriedades e estudo a partir daí. No caso de trajetória, a gente introduz o tempo e aí como se fosse uma partícula se movendo e você estuda isso. Então, o estudo de curvas como trajetórias nós vamos fazer posteriormente. Estamos esperando o cálculo construir as derivadas, as integrais e tal, porque, claro, quando você fala em trajetória, você quer falar em velocidade, aceleração, né, coisas assim. Então, nós vamos começar com o conjunto. Mas aqui também nós vamos, na verdade, nos concentrar rapidamente nas cônicas. Um tipo particular de curva, mas que a gente conhece razoavelmente bem e isso vai ensejar a gente chegar a um resultado bastante importante, que é o teorema espectral. Então, aqui a gente, no estudo das cônicas, a gente vai chegar ao teorema espectral no plano, depois no espaço, mas vou generalizar para Rn. O teorema espectral, do ponto de vista, assim, do ponto de vista macro da matemática, ele hoje é mais importante do que as cônicas. As cônicas são, vamos dizer, uma coisa que já, vamos dizer, num determinado momento histórico foi talvez o suprassumo da geometria grega num certo momento, mas hoje é algo que a gente conhece razoavelmente bem. Abre outros caminhos também para a geometria algébrica, mas nós vamos entrar para o teorema espectral. Então, nós vamos ter uma abordagem geométrica. Vamos começar... Então, vamos começar pensando as curvas. E, claro, nós vamos tentar sempre descrever curvas por equações. Então, primeiro exemplo... Círculo, né? Quer dizer, você pensa no plano assim, pensa um centro x0, y0, um raio R, e aí considera o conjunto dos pares xy, tais que x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a R2. Isso equivale a dizer que a distância do ponto xy ao ponto x0, y0 é R. Aliás, vou fazer já uma observação que é a seguinte: isso aqui é diferente, essa equação daqui, ela define um círculo quando a gente está no plano, mas se eu escrever assim, o conjunto do x, y, z, tais que x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a R2, significa que eu estou olhando pontos do espaço. Então, aqui tem x, tem y, mas aqui tem as coordenadas z. E então, todo esse cilindro construído em cima desse círculo aqui é esse conjunto. Quer dizer, não dá para ter
muito a ilusão. Em geral, assim, se você pensar um pouco, você vai dizer, bom, se eu tiver uma equação em x, y e z, em R3, eu espero que ela descreva uma superfície. Uma equação em x e y em R3 não deixa de ser uma equação em x, y e z, só que o z é qualquer, ele não está amarrado. Então, qualquer equação que você dê em x e y descreve, em princípio, deve descrever uma curva no plano, nem sempre, né? Por exemplo, se eu botasse aqui um valor negativo, daria o conjunto vazio, mas se ela descreve uma curva no plano, quando eu acrescento a coordenada z, ela dá um cilindro, não necessariamente fechado. Bom, claro que o círculo é uma curva bastante conhecida. Eu vou dar talvez um segundo exemplo, brincadeira de lugares geométricos. Dá um ponto P1, um ponto P2 e um número K maior que zero. E aí considera o conjunto dos pontos P do plano tais que PP1 igual a K, quer dizer, a distância de P a P1 é K vezes a distância de P a P2. Bom, se K for igual a 1, é mediatriz. Mas se K for menor que 1 ou maior que 1, K menor que 1 e maior que 1 dá no mesmo, porque quer dizer, a distância de P a P2 é 1 sobre K vezes a distância de P a P1. Então é só uma questão de olhar para o lado de cá em vez de olhar para o lado de cá. E é um bom exercício, tanto de geometria sintética como de geometria analítica, provar que no caso em que K é maior que zero, mas é diferente de 1, isso aqui é um círculo, né, chamado círculo de Apolônio. Se você tratar isso geometricamente, tem lá vamos dizer, geometricamente a ideia é mais ou menos a seguinte: você pode encontrar aqui um certo ponto, né, entre, um pouquinho mais para cá, entre P1 e P2, um pouquinho mais para o P1 aqui, né, se o K for menor que 1, que satisfaz a isso. E tem um outro que você encontra do lado de cá. E esses dois caras devem, vamos dizer, se isso for um círculo, esses dois caras são o diâmetro. E aí, questão de avançar a partir daí. Outra maneira de pensar seria colocar coordenadas. Você pode colocar, por exemplo, aqui o eixo do x, aqui o eixo dos y, né, fazer P igual a xy. O P2 vai ser um certo, vamos dizer, A0, P1 vai ser 0, 0, e aí você teria x2 mais y2, raiz quadrada, e a distância P1. E a distância P2 vai ser x menos a ao quadrado mais y2, raiz quadrada, e aí o problema é mostrar, ver isso aí, vamos dizer, sair daí e ver o que você obtém como equação para esse negócio. Tá? Quer dizer, você eleva ao quadrado e tal, dá um jeito aí na equação e vê se aparece alguma coisa. Com sorte, vamos dizer, agora que eu falei que é um círculo, você procura, né? É claro que esse círculo vai ter um centro aqui no eixo do x, né? Então isso aqui deve virar alguma coisa do tipo x menos alfa ao quadrado mais y2 igual a R2. É isso que você vai procurar. Tá? Bom, vocês podem sair buscando vários exemplos de curvas, né? Então,
Agora, eu queria dar outro exemplo famoso, né? É você justamente fixar 2 pontos também, F1, F2 aqui, pegar um número, um tamanho aqui, maior que a distância de F1 e F2, esse cara, por razões que ficam claras depois, em vez de chamar de A, a gente chama de 2A. E aí a gente procura os pontos P tais que PF1 mais PF2 igual a 2A. Maneira simples de traçar essa curva, pega um barbante de tamanho 2A, prega em F1 e F2, bota um lápis aqui e sai traçando essa curva. Ou então, né, como a gente aprendia em desenho geométrico antigamente, você vai marcando aqui pontos assim, aí pega aqui, ó, esse tamanho, faz um círculo aqui, esse tamanho faz um círculo aqui. Aí você tem 2 pontos, né? Porque essa distância é isso daqui e essa distância é isso daqui. Se fizer a mesma coisa do lado de cá, tem mais 2 pontos. E aí você pode brincar de fazer vários pontos e depois tentar unir. Existe uma coisa chamada curva francesa, para você ir ajustando esse negócio assim. Você pode fazer à mão. Essa curva aqui é chamada uma elipse. Quer dizer, ela pode ser definida assim diretamente e dá para a gente, vamos dizer, botar equações aqui, né? Quer dizer, aqui, ó, a gente pode estabelecer um sistema de coordenadas, bota aqui F1, aqui F2, esse cara daqui bota menos C0, esse daqui C0. E agora pega um XY aqui. Então, se você tem PF1 mais PF2 igual a 2A, então você pode traduzir isso, né, como x mais c ao quadrado mais y2 mais x menos c ao quadrado mais y2, raiz quadrada, igual a 2A. Agora rebola aí para tirar essas raízes quadradas, né? Talvez aparentemente, pelo jeito vai ter que elevar ao quadrado 2 vezes, né? Você passa um dos dois para o lado de lá, para ficar um pouco mais barato, talvez. Eleva ao quadrado dos dois lados, vai ficar ainda um quadrado do lado de lá, mas, vamos dizer, o termo esse é o quadrado e esse é o quadrado, ó, vai sair um y2 aqui e um y2 do lado de lá que cancela, um x2 aqui, um x2, então vamos fazer isso. Você tem aqui raiz de x mais c ao quadrado mais y2 igual a 2a menos raiz de x menos c ao quadrado mais y2. Então, eleva ao quadrado aqui, x mais c ao quadrado mais y2 igual a 4a2 mais x menos c ao quadrado mais y2 mais 4a raiz de x menos c ao quadrado mais y2. Aí, a menos aqui. Menos 4A aqui. Então, aqui a gente pode cancelar esse y2 com y2, o x2 com o x2, o c2 com o c2. Então, tem 2cx menos 2cx. Então, você tem aqui 4cx menos
4A2 igual a menos 4A. Bom, pode cortar os 4 também. Eu vou deixar para vocês verificar o seguinte: eu estou elevando ao quadrado e posso estar introduzindo soluções espúrias aqui nessa história. Então depois vocês cuidem do problema de verificar se a volta funciona, né? Então aqui eleva ao quadrado de novo, né? Então aqui temos C2x2, tá ruim isso, né? Mais 16A4. Hã? Ah, não, desculpa, tirei o 4. Mais A4, mais 2A2CX, menos também. Estou errando muito hoje, hein? Isso aqui é igual a A2, x menos c ao quadrado, mais y2. Então aqui tem menos 2A2CX que vai cortar com esse, né? Então aqui a gente vai ter C2x2 menos A2x2 que sai daqui, menos A2C2, menos A2Y2, acho que eu devia ter posto esses menos todos do outro lado, né? Igual a menos A4. Se eu não perdi nada. Então aqui a gente vai ter A2 menos C2 sobre A4 x2 mais aqui tem A2 menos C2. Não, peraí, vou reformular isso aqui, né? Temos A2 menos C2 x2 mais A2 y2 igual a A2 menos C2. E aí, se a gente chamar, repara que o C é esse e o A é maior que o C. Então, se a gente fizer A2 menos C2 igual a B2, isso daqui vai se transformar e dividir. Vou apagar aqui o começo. Nós chegamos aqui nisso, então, isso aqui é B2 e isso é A2. Divide por A2, B2, a gente fica com x2 sobre A2 mais y2 sobre B2 igual a 1. Que é uma fórmula relativamente simples para essa curva aqui. Claro que aqui colocando ela com os eixos dessa maneira adequada. Tá? Exercício, verifique que a gente pode voltar para a situação original. Então, bom, outro exemplo
brincadeira que a gente pode fazer similar, em vez de fazer a soma, fazer a diferença. Quer dizer, a gente colocar aqui 2 pontos, F1, F2, e pegar assim pontos tais que a diferença PF1 menos PF2 igual a um certo 2A, 2A agora é menor que a distância aqui, né? Ou, isso aí daria uma curva para cá, ou uma outra, né? PF2 menos PF1 igual a 2A. Eu vou tratar as duas ao mesmo tempo, porque isso permite que a gente eleve ao quadrado e extraia a raiz quadrada sem problemas, né? Porque, vamos dizer, quando esse for positivo, esse aqui seria negativo. Então, bom, aí, mesma coisa, a gente coloca aqui sistema de coordenadas, chama esse daqui de C0, esse daqui de menos C0, faz as contas, né? Aqui a gente tem o C maior que o A, e aí a gente vai chegar numa equação assim, x2 sobre A2 menos y2 sobre B2 igual a 1, com, nesse caso aqui, o A2 mais B2. Aliás, tá certo, A2 mais B2 igual a C2. No outro, na elipse, o B2 mais C2 era igual a 2. Então, também exercício. E essa curva aqui é chamada, essa curva assim, ela vai ter um ramo. Outro exercício é mandar o computador desenhar. Ela vai ter uma cara assim. Ou desenhar sentar com lápis, compasso e tal. Esse aqui é o ramo de K, que corresponde a PF1 maior que PF2, o ramo de K que é PF2 maior do que 1, e essa curva é chamada hipérbole. Vou apresentar outro exemplo. Não se assusta, eu estou sendo assim um pouco leviano, jogando elipse, hipérbole e tal, porque eu vou recomeçar, depois essas curvas são conhecidas como cônicas, eu vou começar de novo em seguida de uma maneira mais decente. Estou só apresentando assim, a possibilidade de você dar uma definição e tirar a equação. Outro exemplo interessante também, famoso, é você fixar uma reta, um ponto F, e pegar os pontos P tais que PF1, PF é igual, vou chamar de R aqui, vou chamar essa distância aqui de PR. Não é difícil, bom, ver que aqui eu estou botando, eu podia pôr logo um K aqui, uma constante, isso aqui, né? E essa curva aqui, você também pode desenhar ou colocar um sistema de coordenadas. Uma maneira, talvez boa, de colocar um sistema de coordenadas é botar alguma coisa assim, né? Quer dizer, botar aqui F igual a... Vamos botar assim uma coisa como 0A. Nessa reta daqui vai ser Y igual a menos A. Tá, então aqui é o eixo do X, aqui é o eixo dos Y, essa distância é A, essa distância é A. E aí fazer a equação também. Tá? Observando que essa distância daqui é simplesmente Y mais A, na verdade, em módulo. Né? Quer dizer, aqui a distância, você vai ter X
x ao quadrado mais y menos a ao quadrado, raiz quadrada, é essa distância aqui. E a distância para cá vai ser y mais a. Mas, na verdade, é y mais a se você tiver para cá. Poderia ser a menos y se você tivesse para cá. Então, não custa nada botar um móvel, já que a gente vai elevar ao quadrado, é até bom. Porque você eleva ao quadrado e na hora que tirar a raiz quadrada, esse módulo... Então, aí você tem x2 mais y menos a ao quadrado igual a y2 mais a2 mais 2ay. E aí corta o y ao quadrado, corta o a ao quadrado e fica com uma equação, vamos dizer, x2, aqui tem 2ay que passa para lá, igual a 4ay, então y igual a 1 sobre 4a x2. E a célebre parábola da curva do segundo grau. Eu não vou fazer agora, mas é super interessante. Aliás, podemos também considerar, vou colocar a seguinte questão. Em vez de botar que essa distância é igual a essa, introduz um k. Aliás, esse k aqui a gente costuma chamar de E. E vezes essa distância. Então, muda aqui. Aqui você tem um E maior que zero, aí você tem esse cara daqui, aqui tem o F. Quando E é menor do que 1, a gente pode olhar aqui assim, quando E é menor do que 1, tem um ponto mais pertinho do F que está na curva. No caso da parábola, ele está exatamente no meio. Mas também você vai achar um cara aqui em cima, tal que essa distância daqui, dividida por essa, é o seu número E menor do que 1. Sempre vai ter pelo seguinte, ó, se você andar com esse ponto de cá até o infinito, lá no infinito a distância dele a F, dividido pela distância dele a R, é igual a 1. Então, o E, por mais próximo de 1 que seja, você vai sempre encontrar um ponto lá em cima. E essa curva, ela vai, de alguma maneira, fechar aqui, quando E é menor que 1. Quando o E for maior do que 1, você acha caras do lado de cá, mas você acha um cara do lado de cá. Quer dizer, se você... Imagina que o E seja maior do que 1. Então, está aqui, pegar essa reta, tem aqui o ponto F. Então, vai ter um cara aqui assim, ó, essa distância dividida por essa é um número E maior do que 1. Mas também vai ter um cara aqui, ó, essa distância dividida por essa é um número maior do que 1. E também, andando com esse ponto daqui até o infinito, você vê que sempre vai encontrar, dado E maior do que 1, vai encontrar um cara assim. Isso, na verdade, vai dar, se você pensar bem, essa curva vai ter um ramo assim e outro ramo assim. Por enquanto, é uma afirmação misteriosa, mas essa curva daqui é uma elipse daquela que a gente viu há pouco, e essa daqui é uma hipérbole daquela que a gente viu há pouco. Tá? Dá para fazer os detalhes e tal dentro da geometria plana. Mas eu queria... Então, até onde eu estou informado, é um trabalho devido ao Apolônio, grande geômetra grego, a unificação dessas curvas e não sei se foi ele que descobriu, mas ele que fez o tratado das cônicas, descobriu que essas curvas aparecem da seguinte maneira: pega um cone circular reto, com duas folhas, quer dizer, o cone assim, aqui tem um vértice, então você pega aqui um círculo, e aí liga os pontos desse círculo a esse ponto aqui, pega todas essas retas, isso forma um cone assim.
Se você secciona esse cone por um plano, dependendo, é claro, você pode seccionar assim e dar um círculo. Pode cortar aqui e dar um ponto. Pode tangenciar aqui dando uma reta, pode cortar assim dando um par de retas, mas fora essas situações especiais, se você cortar assim, dá uma curva com essa cara, e essa curva é uma elipse. Aí você tem o seguinte, ó, vou fazer 3 desenhos assim. Você tem o cone assim, e conforme você corta, ó, você pode cortar assim, e aí aparece uma curva assim, aí você vai inclinando esse plano até ele ficar paralelo a uma geratriz. Assim, aí a sua curva não fecha. E ela é uma parábola. E você pode inclinar um pouco mais de maneira que ela corte dos dois lados. E ela tem um ramo aqui, outro ramo aqui, e ela é uma hipérbole. É uma boa brincadeira ficar com uma lanterna, um abajur, uma coisa assim, olhando isso. Eu já me peguei nos tempos que fazia terapia, no divã da minha analista, tinha um abajur e eu olhando lá na parede, a cônica, assim, né? Tive que me explicar com ela. Eu podia pensar que eu estava elucubrando alguma coisa, eu estava olhando uma cônica.